paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Sou o pastor Dailton e venho aqui neste momento trazer uma palavra direto do trono do Senhor para o seu coração, para a sua família, para nossas vidas. E esta palavra possa falar grandemente ao seu coração. E nós vamos estar falando dentro dessa palavra como um tema oração. E como base em oração, eu vou estar lendo o livro de Mateus capítulo 26, versículo 36, onde nós estaremos falando de Jesus Cristo no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que vai me trair. Então, é um texto um pouco grande, mas dá para a gente tirar muitas coisas em cima dessa palavra, em cima desse versículo, desse texto, que relata o momento em que Jesus estava no Getsemane. E as 6 coisas que eu vou passar para você, que aconteceu com Jesus enquanto ele orava, foi: a primeira, a decepção; a segunda, dor; a terceira, fraqueza; a quarta, traição; a quinta, perseguição; e a sexta, a prisão. Foram 6 coisas que aconteceram enquanto Jesus orava. Enquanto nós oramos, enquanto nós colocamos nossos joelhos em oração, nós também estamos sujeitos a passar por muitas coisas. São guerras que nós iremos enfrentar enquanto nós oramos. Muitas vezes nós nos perguntamos o porquê que acontece tantas coisas que está acontecendo hoje, se nós jejuamos pelo país, se nós oramos por o país, se nós oramos pela nossa casa, se nós oramos pela nossa família. E vem a dúvida: será se Deus não está nos ouvindo? Será se Deus não está atendendo os nossos pedidos de oração? Porque estamos vendo o que está acontecendo. É guerras, é fome, é destruição. Estamos vendo doenças. Estamos vendo o amor das pessoas se esfriando. E quanto que nós estamos orando, e quanto que nós estamos jejuando, e parece que as coisas só vão ao contrário. É porque, irmãos, Jesus nos mostra aqui no Getsemane que mesmo no momento em que ele se ajoelha para falar com Deus, ele enfrenta uma das maiores tribulações da sua vida. Ele sente a dor que ele vai sentir em seguida. Ele sente o pior momento do seu corpo, o pior momento da sua vida. E é no momento da oração. As 6 coisas que Jesus sentiu no momento em que ele orava são algumas coisas que eu e você podemos nos identificar quando nós nos colocamos em oração na nossa casa, no nosso quarto, na nossa igreja, onde nós estivermos. Jesus se decepcionou, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fraqueza, Jesus foi traído, Jesus foi perseguido e Jesus foi preso. Tudo isso enquanto ele estava ali em oração, quando ele estava ali no seu momento íntimo com Deus.
São as 6 coisas que eu quero passar para você. Jesus, ele sentiu a decepção. Por quê? Porque no momento em que ele foi orar, quando ele voltou, ele encontrou aqueles que ele levou para consigo para orar, ele encontrou eles dormindo. Então Jesus se decepciona com seus discípulos. Será se não podem por 1 hora ficarem junto comigo para orar? Ele encontrou eles dormindo. Então foi uma decepção para Jesus. E Jesus volta novamente a seu posto de oração, né? Jesus, ele sente dor, a angústia da alma, a angústia do seu espírito, quando ele diz também na sua palavra, sua alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, Jesus sentiu a dor no momento da oração. E também a gente vai encontrar a fraqueza, porque neste momento em que Jesus está orando, pelo fato dele sentir a dor, pelo fato dele sentir a perseguição, pelo fato dele sentir o que ele ia passar, ele dá essas palavras todas as vezes que ele se ajoelhava para orar ao Pai. Ele dizia para o Senhor, pois se for possível, passa de mim, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, ou seja, foi o momento da fraqueza carnal de Jesus. Foi o momento da fraqueza que ele sentiu enquanto ele orava. E isso é normal, enquanto nós oramos, nós sentimos fraqueza, enquanto nós oramos, nós sentimos decepção, enquanto nós oramos, nós sentimos dor, enquanto nós oramos, nós sentimos traição. Jesus foi traído pelo seu discípulo, Jesus foi traído por aquele que ele confiou, por aquele que ele pregou, por aquele que ele lavou seus pés, por aquele que ceou junto com ele foi traído por ele, no momento da oração. No momento em que Jesus estava orando, Judas veio e o beijou, e com um beijo ele o traiu. Depois a gente vê a perseguição, a gente vê ali que Jesus ele foi perseguido pelos sacerdotes, pelos anciões do povo. Eles perseguiam pelo fato que Jesus pregava, pelo fato que Jesus curava, pelo fato que Jesus manifestava um poder que eles jamais tinham visto. Tudo isso aconteceu com Jesus no momento em que ele orava. E também a gente acompanha, dentre essas 6 coisas que aconteceram com Jesus, a gente vê também a prisão de Jesus. O momento em que os soldados colocam ali sobre Jesus as correntes, as cordas e puxam Jesus como um animal, puxam Jesus como qualquer outra coisa, como um dos piores bandidos da época, uma das pessoas que merecia realmente o que ele ia passar. Tudo isso que Jesus passou, irmãos, que ele sentiu, foi justamente no lugar de oração, foi no monte onde ele orava. Então não quer dizer que quando eu dobrar o meu joelho, quando você dobrar o joelho no pé da sua cama, você não vai enfrentar dificuldades. Você não vai passar por guerras. Vai sim, irmãos, porque Jesus passou no momento da oração. Jesus passou por o pior momento da sua vida quando ele estava de joelhos, levando palavras ao alto para Deus, falando com o Pai, palavras de ânimo para si, palavras de ânimo para os discípulos, mas ele viu também o que ele passou no momento da oração. E às vezes, quando nós oramos, já queremos nos levantar e no estralar de dedos, já ter tudo acontecido como a gente orou. Já ter recebido a bênção, já ter recebido a cura, já ter recebido aquilo que a gente pediu a Deus. Mas a oração, ela nos mostra que no momento em que Jesus estava orando, a gente vai ter que enfrentar altos e baixos. A gente vai ter que enfrentar muitas coisas para que realize o milagre ou o poder de Deus sobre a nossa vida, para que se realize aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. E Jesus passou por tudo isso. Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, foi levado à cruz, foi à morte, mas isso não fez dele um perdedor, pois Deus o colocou ele à sua direita e lá ele está, vivo, intercedendo pelas nossas almas, intercedendo pelas nossas vidas. Então é no momento certo que Deus irá manifestar o poder sobre a sua vida. Não pare de orar, porque no momento em que você se colocava de oração ao pé da sua cama,
parece que as coisas vinham tudo sobre as suas costas, tudo sobre a sua casa. Não pare de orar, porque no momento em que você orava, você sentiu o peso sobre a sua família, o peso sobre as suas costas. Não pare de orar. Aí é que você deve orar mais. Aí é que você deve colocar mais ainda o seu país na presença de Deus, a sua casa na presença de Deus, a sua família na presença de Deus, porque na hora certa Deus irá fazer o milagre. Na hora certa Deus irá manifestar o seu poder. Eu creio. Você crê nisso? Se você crê, não cesse de orar. Não pare de orar se o milagre ainda não aconteceu. Se a bênção ainda não chegou. Deus irá fazer muito mais. Porque aquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração de um homem algum, é o que Deus está preparando para cada um de nós. Vem algo de Deus para a sua vida. Vem algo de Deus para a sua família. Mantenha o seu foco, as suas orações, a sua fé e a sua confiança de pé na presença de Deus, firme na presença de Deus, porque chuvas de graça, chuvas de bênção serão derramadas sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus o milagre de Deus sobre a sua casa. Então, se você se identificou com algum desses 6 pontos que aconteceu com Jesus enquanto ele orava, não cesse a sua oração, não pare de orar. Jesus sentiu decepção, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu perseguição, Jesus sentiu fraqueza, Jesus sentiu traição e Jesus foi preso, prisão. Tudo isso Jesus sentiu enquanto orava. Se você se identificou com algumas desses pontos, desses momentos tenebrosos em sua vida enquanto você orava, não cesse de orar. Não cesse de buscar a Deus. Mesmo você aí dentro da sua casa, no seu quarto, onde você estiver, busque sempre ao Senhor, porque você é a casa de Deus, você é a morada do Senhor, você é a igreja que o Senhor fez para um templo e morada do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para que Deus abençoe sua vida, sua família e também nosso país. Para que todo este mal caia por terra. Para que todo esse mal seja desfeito em nome de Jesus. Pai amado, neste momento, Senhor, nós nos colocamos em oração porque cremos no poder, no único poder que vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que fez cada um de nós com um firme propósito. O propósito de sermos verdadeiros adoradores e que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E que em Tua palavra o Senhor mesmo disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E assim como o Senhor venceu no momento da oração, no momento em que o Senhor lutou contra o inimigo, contra Satanás, que assim também nós não venhamos desistir, para que no final nós venhamos ser reconhecidos como verdadeiros vencedores em nome de Jesus. Derrama da Tua bênção, do Teu poder, da Tua cura sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, sobre as nossas lideranças políticas, nossas lideranças eclesiásticas. Que o Teu poder venha, meu Pai, sobre cada família, sobre cada lar. E que em nome de Jesus, aquele que foi cometido, Senhor, por essa enfermidade, por esse vírus, que ele seja curado. E que em nome de Jesus, Senhor, esse mal seja desfeito e lançado por terra. Pai amado, em nome de Jesus, derrama do Teu poder e da Tua unção sobre as nossas vidas. E que nós jamais íamos desistir de orar e de Te buscar. Que o nosso coração venha estar sempre nessa chama ardente de Te buscar e de Te adorar, mesmo diante das dificuldades, diante das decepções, das fraquezas, da dor, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da traição e mesmo diante da prisão, que nós venhamos estar com o nosso foco direto no Senhor. Lembre-se dessas 6 coisas que o Senhor passou no momento em que Ele orava. E não desiste da sua